CAPS geral, ela vai falar um pouco mais sobre isso, a hora que vocês estiverem fazendo as perguntas lá para a Milena sobre a coordenação, e eu estou aqui com a Ana Márcia. O André vai disponibilizar para todo mundo, tá certo? Porque cada um vai fazer a sua apresentação. E a Ana Márcia coordenou durante muito tempo, né, o CAPS AD, foi isso, Ana? Que fica onde? Fica na Rua Betel, 1826, ali do lado da UPA do Itaperi. Vocês ouviram? Regional 4. Nós estamos aqui dentro da Regional 4. Eu e a Ana Márcia, tá? E a Milena está no CAPS geral, na Ilha da Borges de Melo, na Regional 4. E a Ana Márcia, ela coordenou durante muito tempo o CAPS AD, aqui da Regional 4, que fica ali próximo à UPA do Itaperi. Só um instantinho. Então, gente, Milena, obrigada pela sua participação. Né, hoje eu conversei previamente com a Milena, pedi para ela vir estar conosco aqui nesse ambiente virtual. Se a gente tivesse podendo ir, nós estaríamos todos lá no CAPS geral. Eu escolhi esse espaço esse ano por ser um espaço que a gente nunca trabalhou, mas ser um espaço de muita relevância, Milena. Esses alunos são alunos da Unicristo, do 7º semestre, eles fazem a disciplina de gestão, tá? Ana Márcia e Milena, e todo ano a gente faz uma visita a um espaço de gestão e conversa com o coordenador. Esse ano a gente incluiu o CAPS, pela relevância que o CAPS tem como um espaço de serviço de saúde e de gestão também, né? Ser gestor de um CAPS, a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil você gerir um serviço de saúde que trabalha com tanta vulnerabilidade. Então, os meninos hoje, eles têm perguntas para fazer para você, tanto perguntas sobre a sua percepção sobre gestão, né, perguntas sobre sua profissão, como você chegou, e também relativa ao espaço. E aí, eu queria, para ficar uma coisa ordenada, que o grupo da manhã, tá, alguém do grupo da manhã, iniciasse as perguntas direcionadas ao gestor, tá? Profissão, quanto tempo de gestão, tá bom? Então, quem seria a pessoa da manhã que faria as perguntas? Kátia, antes que eles comecem as perguntas, agradecer o convite também, a oportunidade de estar participando, certo? Tá certo? Né, do serviço e dessa atribuição que é bem desafiadora mesmo. Então, assim, só agradecer o convite também, tá? Certo. Queria também aproveitar o espaço para deixar aqui o meu muito obrigado pelo espaço, que a gente poder fazer essa troca sobre as questões da saúde mental. Então, vamos lá, quem vai fazer a pergunta da turma da manhã? Acho que vai ter que ficar fechado. Pode ser eu, professora, Lívia Victor. E aí, você faz as perguntas, e aí a Milena responde, a Ana Márcia também responde, tá certo? E como está sendo gravado, tá bom? Mas é bom sempre fazer as anotações, porque vai que essa gravação, Deus o livre, não dê certo, alguém do grupo, enquanto a Lívia fica perguntando, dos outros grupos vão anotando também. Então, a Lívia vai começar, pode iniciar as perguntas, Lívia. Tá bem. Boa tarde, Milena e Ana Márcia, tudo bom? Eu sou a Lívia Victor. Boa tarde. Boa tarde. E eu queria perguntar para você, falar um pouco com vocês sobre a entrevista, né? Primeiro, o nome de vocês, completo. Pode pôr os primeiros nomes, Lívia. Ana Márcia e Milena. Milena Furtado e Ana Márcia. Borges. Ana Márcia Borges e Milena Furtado. Pronto, já inicia. Tá bem. E a profissão de vocês? Pronto. Eu posso responder primeiro? Isso. Primeiro a Milena, depois a Ana Márcia. Pronto. Meu nome é a Kátia falou, né? E a Milena Furtado, eu sou assistente social. Foi essa a pergunta, né? A formação. Isso. Né? Pronto. Eu sou assistente social, Lívia, mas eu assim, atuo já há muito tempo na política da saúde mental. Assim, já há alguns anos. Embora eu esteja na gestão do CAPS geral da CORES 4, né, há menos de um ano. Eu assumi a coordenação desse serviço em dezembro do ano passado. Foi um processo seletivo que eles fizeram para essas últimas
para que assumisse as últimas as coordenações agora, recente. Então, entrei nesse processo seletivo que foi em dezembro de 2019. Tu, Milena? Bom, eu sou também assistente social, tenho 21 anos de trabalho na saúde pública, mais 20 anos na saúde mental. Tá bem, vamos para a próxima pergunta. Qual é o tempo de formação em anos de vocês? Eu primeiro, né? Eu tenho 15 anos de formada e desses 15 anos, 10 anos atuando na política da saúde mental. Bom, eu tenho 21 anos de formada e os 20 anos foi na saúde mental. Qual o cargo de vocês, né, e a função que vocês exercem na gestão? E quanto tempo vocês estão trabalhando em... Ela quer saber o cargo e há quanto tempo vocês estão nessa função. Pronto, o cargo, né? O meu cargo no momento, eu estou como coordenadora do CAPS Geral da Regional 4. Eu estou nessa função há 9 meses, né? Foi no final da quase um ano, mas eu já estive nessa função em outro CAPS, né? Em outros CAPS, na realidade. Eu já estive na coordenação do CAPS, de CAPS geral também, do CAPS do município de Cascavel, e já passei também pelo CAPS de Horizonte. No caso de Horizonte, foi no tempo que eu estava fazendo residência em saúde mental. Mas voltando para... No momento, eu estou aqui há 4 anos. Bom, eu iniciei o meu trabalho como assistente social no CAPS Geral de Morada Nova, aqui no município do Ceará. Lá eu passei 13 anos, desses 13 anos eu intercalei, entre momentos eu estava como assistente social e em outros momentos eu fui coordenadora. No total dos 13 anos, eu passei 8 anos enquanto coordenadora do CAPS Geral de Morada Nova. Quando eu vim para Fortaleza, em 2012, já foi para assumir a coordenação do CAPS AD aqui da Regional 4. Então, o período que eu passei no CAPS daqui de Fortaleza, os 7 anos, foi na coordenação. E eu iniciei esse ano na articulação da saúde mental aqui do território e na área técnica dos agentes comunitários de saúde. Tá bem, próxima pergunta. Além do cargo que vocês estão agora, quais cargos ou funções vocês já assumiram até hoje? De gestão, né, Lívia? Além dos cargos que vocês estão até agora, quais cargos vocês já assumiram? As meninas meio que pouquinho falaram, né? Agora, Guilherme, que vocês já fizeram anteriormente. Mas você repete aí para elas deixarem isso bem detalhado. Antes desse cargo, quais foram os outros? Tá bom, então vamos lá. Eu comecei a trabalhar no município de Cascavel, certo? Antes de entrar na política de saúde, eu trabalhei como assistente social, né, na política da assistência social. Então, eu cheguei a trabalhar na assistência social como coordenadora do PET, que era um programa que existia na época, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Eu trabalhei como gestora desse programa. Trabalhei também como gestora de outro programa que atendia crianças e adolescentes, que era o Programa Integração ABB Comunidade, certo? E por volta de 2 anos, mais ou menos, eu trabalhei na gestão, na assistência social, e em 2006 eu iniciei na saúde mental, no CAPS de Cascavel. Aí eu iniciei como assistente social, atuei como assistente social uns 2, 3 anos, e aí assumi a coordenação desse serviço. Eu fiquei na coordenação do CAPS lá de Cascavel por uns 6 anos. Depois trabalhei na gestão da Secretaria de Saúde lá em Cascavel também, cheguei a trabalhar como articuladora da política de controle social, trabalhei
um tempo na assessoria mesmo, junto à gestão lá, e aí em Fortaleza, a minha primeira experiência em Fortaleza, na capital, está sendo, né, como coordenadora do CAPS Geral da Regional 4. Márcia. Bom, na verdade, a minha trajetória profissional foi toda na saúde mental mesmo. Assim, no período de estágio acadêmico, eu nunca estagiei na área da saúde. Eu estagiava na área da criança e da adolescência. Na época, eu trabalhava com projetos socioeducativos, mas como estágio. E no CineDT, mas como profissional já formado, meu primeiro emprego foi na saúde mental e iniciou no CAPS de Morada Nova. Entendi. Vocês duas são assistentes sociais, né? Mas, além disso, o que vocês estudaram para estar hoje no cargo de gestão que vocês estão? Assim, Lívia, eu diria que essa experiência a gente vai adquirindo mais na prática mesmo. Assim, quando você fala estudar, né, a nível de formação, o que é que eu tenho a nível de formação? Uma especialização em saúde da família, que foi pela Universidade Estadual do Ceará, foi onde foi a minha graduação também. E nesse processo, né, de trabalho e gestão em Cascavel e aqui no CAPS Geral da 4, eu fiz a residência também em saúde mental, que foi outro processo, né, de formação, a residência que acontece pela Escola de Saúde Pública, uma residência profissional. E aí, sim, que foi uma formação que realmente contribuiu muito, assim, e que foi uma residência de saúde mental, foi nesse meio, assim, eu trabalhava em Cascavel, fui fazer residência, voltei para Cascavel e depois cheguei aqui em Fortaleza. Mas voltando para a pergunta mesmo da questão da formação, eu acho que é mais na prática mesmo, assim, é a nossa rotina, dia a dia. Acho que a Ana Márcia vai concordar com isso aí, assim, a maior experiência, assim, onde a gente realmente aprende nessa troca na rotina mesmo, dentro do serviço. A minha prática na gestão, muito parecido também com a Milena. Nas vezes, assim, na primeira vez que eu assumi a gestão do CAPS de Morada Nova, realmente, assim, não havia nenhum introdutório ou nenhum curso afim, né, voltado para a questão da gestão. Como eu fui a segunda gestora do serviço, porque na época, eu fiz parte da primeira equipe que implantou o serviço de saúde mental em Morada Nova, então a primeira gestora foi uma psicóloga e eu aprendi um pouco com o fazer dela, do dia a dia, assumi a segunda gestão e aos poucos a gente foi conseguindo desenhar um pouco como seria realmente a questão de gerenciar um serviço de saúde mental. Aqui em Fortaleza, quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade, diante de começar a gerenciar o álcool e drogas aqui da Regional 4, eu tive a oportunidade de passar um mês acompanhando o CAPS álcool e drogas da Regional, tanto a coordenadora na época, a Ticiane, como os profissionais. Então, me deu um embasamento maior, já que era um pouco diferenciado já do que eu trabalhava antes, que era somente no CAPS geral. Então, muito parecido com a da Milena. A gente não passou, assim, na época, por nenhum curso de formação voltado para a gestão de CAPS. Entendi. Por que vocês escolheram trabalhar com a gestão? Eu acho que, vou responder sempre primeiro, né? Eu acho que não é muito uma escolha nossa, não, assim, vai acontecendo mesmo, assim, no meu caso, eu não, assim, o primeiro convite surgiu lá em Cascavel, e assim, não foi uma escolha, foi um convite que na época foi bem desafiador para mim, foi bem, assim, eu me assustei ao receber, pensei em aceitar. Então, assim, não é uma escolha, não. Eu acho que não faz uma escolha, não. O convite foi surgindo, assim, agora aqui foi diferente, porque foi
uma seleção, aí você pode, né, até perguntar, então, como é que foi? Na realidade, a escolha por fazer essa seleção foi pensando em algo para vir para Fortaleza, assim, e continuar atuando na saúde mental. A escolha foi mais pela política da saúde mental, e não pelo cargo de gestão em si. Bom, na verdade, assim, não foi uma escolha. No CAPES de Morada Nova, a coordenação do serviço, ela passa por um rodízio entre a equipe. Na época, qual era o critério? Aquele profissional que já estivesse com 1 ano e meio já dentro do serviço, ele passaria por uma eleição para que um novo coordenador pudesse ser escolhido. Qual era o objetivo desse rodízio? Para que realmente aquele profissional ele não ficasse muito cansado, sempre só ele na gestão, que desse também a oportunidade para que os outros profissionais também pudessem estar exercendo essa função de gestor. Apesar que no interior, na época, nós acumulávamos os 2 cargos, tanto eu tinha que ser a técnica, assistente social, como também precisava fazer a parte da gestão. Aqui em Fortaleza, também não foi uma opção. Quando eu resolvi voltar para Fortaleza, eu sou daqui, e consegui uma oportunidade de estar voltando aqui para a minha cidade, continuar o trabalho em saúde mental, também a opção que me foi dada foi também de gerenciar um serviço de saúde mental. E aí, contou com a experiência que eu já tinha no outro CAPES, também com o apoio da experiência que eu peguei no CAPES AD, aqui da Regional 1, e a gente tocou o barco. Entendi. Eu queria saber de vocês qual a visão que vocês duas têm do SUS. A visão que tem do SUS. Milena ainda está aí? Milena, tá aí? Estou ouvindo. Deu para ouvir? Visão do... A visão que você tem do SUS. Tá, entendi. Embora a gente tenha colocado assim que nós fomos assim, é mais uma escolha, né? Se a gente não escolheu estar na gestão, mas eu acho que atuar no SUS de uma forma geral é um grande desafio e faz muito sentido para quem acredita no SUS, defende no SUS, isso de uma forma geral. Mas principalmente para quem de alguma forma atua na gestão, assim, eu confesso que não vejo muito sentido, assim, acho que o que faz com que a gente consiga, assim, até a história dos desafios diários, os maiores mesmo, a médio e longo prazo, vem muito dessa credibilidade que a gente tem, assim, eu sou totalmente defensora do SUS, eu acredito, com todas as fragilidades que existem nesses 30 anos aí, né, da política, mas eu defendo muito e eu acredito, sim. E reconheço muitos avanços também, em meio a tantas as fragilidades, em meio a esses desafios que a gente também vem falando, vem enfrentando. Assim, não é fácil estar à frente de um serviço de saúde mental. É muito mais difícil ainda num serviço numa capital, né? Assim, os desafios, assim, eu que vim de um serviço no interior, assim, na capital é tudo maior, assim, embora o apoio também seja maior, assim, lá na capital lá no interior, né, eu era gestora do serviço, gestora e pronto, assim, era coordenadora do serviço. Aqui existe uma coordenação, existem pessoas que me apoiam nessa coordenação, existe uma articuladora, né, assim, eu tenho a sorte de ter a Ana Márcia como articuladora da saúde mental na regional que eu trabalho. Então, assim, os desafios são maiores, os apoios são maiores também. Mas voltando, não fugindo da pergunta, eu acho que é essa credibilidade que a gente tem, o fato da gente acreditar, defender, que faz com que a gente se mantenha nesses cargos. Não tem como nós sermos profissionais de saúde pública e não acreditarmos no que nós estamos fazendo, né? Que é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. E eu realmente acredito no sistema, mesmo com todas as fragilidades. Nós sabemos que os melhores serviços de oncologia
do nosso país é do SUS. Nós sabemos que um dos melhores centros de unidade de tratamento de queimados é no SUS, aqui no JF, no nosso estado. Então, o SUS, apesar das nossas dificuldades, de nós sermos um país de dimensões continentais, de infelizmente nós temos ainda uma dificuldade muito grande do governo federal sempre garantir uma verba que realmente dê de conta de todos os programas, de todas as necessidades básicas que um sistema de saúde como esse tem, eu continuo acreditando sim, e na questão da saúde mental, foi com o advento do SUS que também, meio que junto, veio a questão da reforma psiquiátrica aqui no nosso estado, veio o surgimento dos CAPs, o Ceará ele sempre ocupou um local de vanguarda em relação à questão da assistência, da melhoria da assistência em saúde mental, e isso só foi possível realmente com o SUS. E aí, Lívia, a Lívia vai parar aqui nessa 8ª pergunta, tá certo? Foram 8 perguntas relacionadas a aspectos gerais. E aí a gente vai para a 9ª pergunta. Vocês estão aí com o roteiro, né? E eu queria que alguém do turno do Benfica, né? Ou do Benfica ou da noite, fizesse as próximas perguntas, que é a 9, 10, 11. Quem pode fazer? Antes do André, é o André que vai perguntar. A senhora O André vai fazer? Só ajustar a câmera aí para a gente ver melhor. A Márcia tá cortada. Fala bem alto, que eu não estou ouvindo. A gente tá vendo só a pontinha da cabeça da Márcia. Show! Porque eu estava escondidinha. Pode, o André vai começar as próximas perguntas. Boa tarde, André. Na realidade, aí, Milena, eu vou deixar a Ana Márcia responder, que como ela está há mais tempo, ela consegue explicar melhor para os meninos, tá certo? Porque eles querem saber como é que está inserido o CAPS dentro dessa organização do Sistema de Saúde aqui de Fortaleza, tá bom? Bom, aqui em Fortaleza, nós fazemos parte da CORAP, que é a Coordenadoria dos Serviços de Atenção Básica e de Atenção Psicossocial. Então, essa coordenadoria, ela engloba tanto os serviços da atenção básica, como os serviços de média complexidade, que são os serviços de saúde mental. O Estado, ele tem uma coordenadoria, já é uma coordenadoria estadual. Então, dentro da ABSMS, tem a articuladora da saúde mental. Pronto. Então, assim, na coordenadoria da atenção básica e da saúde mental, na coordenadoria da CORAP, na coordenadoria da atenção básica, então, nós temos o profissional que ele coordena todos os equipamentos, a rede de atenção básica do município. Descendo, nós vamos ter as coordenadoras das regionais de saúde aqui do município, que são as 6 CORES. Cada coordenadoria regional, cada território tem de 2 a 3 CAPs. Por exemplo, aqui na nossa regional 4, nós temos um CAPS AD e um CAPS geral, e nós somos referência para a demanda de saúde mental infanto-juvenil, referencia para o infantil, o CAPS infantil da regional 6. Então, na regional 6 já teríamos 3 tipos
de serviços em saúde mental, o CAPS geral, o CAPS AD e o CAPS infantil. Logo depois da coordenadora, dos coordenadores das FORES, cada regional tem um articulador de saúde mental. Então, qual é o papel desse articulador? Ele está junto com as equipes, os CAPs do seu território, junto com a atenção básica e os demais dispositivos, quer seja de saúde, da assistência social, da educação, da justiça e outros, está articulando estratégias e ações que possam realmente estar facilitando o movimento desse usuário, as suas necessidades, as necessidades que eles venham a ter e que eles possam ser supridas dentro de uma rede psicossocial. Então, o articulador, ele vai muito nessa proposta de estar tentando articular e facilitar esse movimento, essa assistência psicossocial do usuário dentro dessa rede, dentro desse território. Vocês entenderam, gente? Essa descida lá da SMS até chegar na regional, tá? A gente tem a atenção primária na Corab, aí a gente tem as regionais. Dentro de cada regional, a gente tem uma articuladora, que é a Ana Márcia, tá? É uma articuladora da saúde mental. E tem as coordenadoras dos CAPs. A Milena é uma coordenadora do CAPS geral, tá certo? Então, se dá nessa sequência. Então, vocês viram que a Milena e a Ana Márcia, cada uma tem uma função hoje. Embora a Ana Márcia já tenha sido uma gestora local do serviço de saúde, hoje ela está na regional. E a Milena, ela está lá na ponta, tá, coordenando o CAPS, ok? Vocês entenderam que as duas estão no espaço de gestão, só que em funções diferentes. Uma mais central e a outra mais lá na ponta. Professora, pode repetir a sequência? Como é, Caroline? Pode repetir a sequência que eu estou anotando aqui? Pronto, a sequência seria, existe a coordenadoria de serviços da atenção básica e da atenção psicossocial dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que ela engloba as duas células, a célula da saúde mental e a célula da atenção básica, certo? Então, por exemplo, nós temos uma gestora, que ela é da célula de saúde mental, assim como nós temos também um gestor, que ele é responsável pela célula da atenção básica. A saúde do nosso município, ela é regionalizada, ela está dividida em 6 regionais. Então, cada regional tem uma coordenadoria regional de saúde. Então, nós temos uma gestora aqui da Regional 4, como existe uma gestora na Regional 6, na Regional 3, em todas as 6 regionais. Essa coordenadoria, ela vai articular, organizar toda a rede de saúde mental, toda a rede de saúde da sua regional. Quais são esses serviços? Por exemplo, aqui na Regional 4, são as 13 unidades de atenção primária de saúde, a UPA, os CAPs. Então, a nossa coordenadora da Regional 4, ela vai articular, planejar as ações, organizar toda a assistência dentro da sua coordenadoria, com essas 3 unidades de atenção primária, uma UPA e os 2 CAPs que nós temos aqui na nossa regional, o CAPS geral e o CAPS AD. Cada um desses equipamentos, tanto as unidades de atenção primária, como a UPA, como os CAPs, tem um coordenador, tem um gestor, que é aquele profissional que fica na ponta do serviço e que ele vai organizar o serviço como um todo. Nos CAPs também vai ser a mesma coisa. E eu estou na articulação da saúde mental, que é justamente estar fazendo a articulação das ações em saúde mental no território. Que essa articulação, ela não se dá apenas no âmbito dos serviços de saúde mental, mas ela articula a saúde mental junto da atenção básica, junto da UPA, junto de um hospital distrital aqui da nossa regional, junto aos serviços da assistência social, como o CRAS, o CREAS.
Então, esse é o papel do articulador. E o gestor do serviço de saúde mental, ele também vai articular as ações em saúde mental dentro do seu serviço, mas também no seu entorno, na sua área de abrangência. Depois, Caroline, a gente pode fazer, né, um organogramazinho para vocês localizar para a apresentação de vocês, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Segue, André. Quantas pessoas aqui? Melhor tu responder. Aqui na nossa regional, ela é uma das menores regionais aqui, dentre as regionais de Fortaleza. Na nossa regional é composto por 19 bairros, e nós temos uma população a cerca de mais de 300 mil habitantes. Pronto, aí, Milena, os meninos agora vão direcionar para você, porque é mais específico do CAPS, tá certo? E aí, a turma do Parque Ecológico, que não falou, Noite, quem é que vai falar para dar sequência? Estou estudando. Quem disse isso? Eu não estou mentindo, disseram lá, no Congresso Regional. Isso aqui não é mentira, eu sei, porque essa letra é da minha coordenadora. Não se preocupe. Oi, Milena? Oi, estou ouvindo agora. Tá. Quem é da Noite? Rivelino, Matheus, Caroline ou João Lucas? André. O André parou em qual? Pronto. Nós vamos para as específicas. A 5.1. Eu acho que a 5.1, Caroline, já foi, inclusive, respondida aqui pela Ana Márcia, né? Que era o que é o centro psicossocial e como ele se encaixa no organograma da prefeitura. Mas seria interessante que a Milena ela falasse o que é o centro de apoio psicossocial, né? Às vezes a gente acha que isso é bem claro, mas para muita gente ainda não fica bem que tipo de serviço lá se oferta. Mas o organograma acho que já ficou tranquilo. Então, Caroline, você vai dar sequência, né? O 5.1. A pergunta seria o que é o centro de apoio psicossocial, Milena? Pronto, o que é, né? Então, eu respondo essa, é isso? Pronto, ok. Pronto. O CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, assim, o serviço, o documento que norteia, na realidade, a política de saúde mental no momento e os CAPS, de uma forma geral, é uma portaria que é do ano de 2002, certo? Assim, alguns CAPs foram implantados antes de 2002, antes dessa portaria, mas aí foram CAPs que foram implantados por iniciativa própria, assim, municípios que implantaram CAPs antes de 2002, quando a gente diz por iniciativa própria, foi que não contou com incentivo financeiro, porque essa portaria que é de 2002 é a que assegura aporte financeiro para a implantação dos CAPs, certo? Assim, a gente não vai adentrar muito a isso, mas só para dizer para você que tem um documento, assim, que define o funcionamento dos CAPs de uma forma geral. Assim, embora cada CAPs tenha a sua particularidade de funcionamento e tudo, mas existe um documento nacional que norteia o funcionamento desse serviço, que é essa portaria de 2002. E aí, lá, em resumo, né, assim, fala que é um serviço que funciona com uma equipe multiprofissional. Nessa portaria diz também a equipe mínima de cada serviço, explica as modalidades de CAPs, né? Porque assim, essa portaria fala das modalidades de CAPs, que a gente tem CAPs tipo 1, que são CAPs para municípios com até 20 mil habitantes, que não, né, não é o nosso caso aqui na capital, CAPs tipo 2, tipo 3 e AD em geral. Né, que a Ana falou, no caso da regional, que vocês, né, decidiram visitar, entrevistar, que é a regional 4, só existem dois dispositivos de saúde mental, mas 2 CAPs, que é o CAPs AD, que a Ana Márcia falou que já foi coordenadora, e o CAPs geral. Então, essa portaria fala das modalidades de CAPs, né, diz e fala do funcionamento de uma forma geral, explicando qual é a equipe mínima
né? Lá tem dizendo, no mínimo, assim, o que é que não pode deixar de ter em cada CAPS, que aí, no caso, o CAPS da gente, que é um CAPS geral tipo 2, assim, é obrigado a ter um médico psiquiatra, que aí, no caso, se fosse um CAPS tipo 1, não seria obrigado a ter um médico especialista, um psiquiatra, poderia ter um médico clínico com formação em saúde mental, mas aí, no caso, os CAPS tipo 2, A, D e 3, obrigatoriamente tem que ter um médico psiquiatra, né, um especialista, tem que ter enfermeiro com formação em saúde mental, tem que ter assistente social, tem que ter terapeuta ocupacional, e aí ele define lá o número mínimo de cada um desses profissionais, e que, lógico, podem ter outros profissionais também. No caso aqui, a gente tem uma profissional das artes, né, a Magna, que é profissional, uma arte terapeuta. E é muito interessante contar com um profissional assim no serviço, mas a portaria não obriga, como obriga o assistente social, como obriga ter um enfermeiro, como obriga ter um médico especialista, certo? Eu sugiro que depois vocês deem uma olhada na portaria de criação dos CAPs também, que vocês vão entender melhor. Mas aí funciona com equipe multiprofissional, com essas categorias que eu falei, que são definidas na portaria. Das atividades, né? Existem atendimentos individuais, atendimentos em grupo, os profissionais, todos eles realizam visita domiciliares. Existe o setor de enfermagem, que faz consulta de enfermagem, faz medicação injetável, faz orientação medicamentosa. Como alguns desses usuários, eles precisam passar o turno ou o dia todo no serviço, então, assim, o serviço é obrigado a servir lanche, no caso, para aqueles usuários que precisam ficar um turno, né, participar de uma ou mais atividades. E quando eles precisarem ficar o dia todo, o serviço é obrigado a servir lanche e almoço, né? Isso está preconizado na portaria também, que fala do funcionamento do serviço. Aí, em geral, é isso, né? Uma equipe multiprofissional que presta eu citei aqui alguns dos atendimentos, aí eu acho que vocês podem complementar aí, perguntando alguma coisa a mais, algo que eu não tenho colocado, se acontece ou isso. E aí a Ana Márcia pode me ajudar a complementar alguma coisa também que não tenha sido falado. Basicamente, é o que a Milena falou, né? Os serviços, eles precisam se organizar de acordo com a portaria de 2002, a 336, antes, quando os serviços iniciaram, alguns iniciaram, principalmente no interior do estado, bem antes da portaria, a estrutura de formação dos recursos humanos da equipe não era a mesma como está posta na portaria, mas é basicamente isso mesmo. Caroline, eu acho que a 5.2 ela já respondeu, então acho que dá, seria como está organizado o serviço. Parte para 5.3. Certo, então eu até como é que... viu, Kátia? Assim, é muito interessante e que a missão do CAPS também, assim, a parceria que o serviço tem com as universidades, assim, a gente recebe muitos estagiários, né, estagiários de extensão, enfim, de tudo, de universidades públicas, privadas, e isso está dentro do nosso papel também, nossa missão, é uma das atividades, uma atividade bem, bem ativa, assim. Agora mesmo nós estamos com estagiários da Universidade Federal, da enfermagem aqui, estagiários de umas 6 universidades, pelo menos, que estão diariamente aqui conosco. O número foi reduzido, porque a gente ainda está nessa fase de transição, mas ainda estamos, né? Estamos no período de pandemia, então essas atividades tiveram que ser revistas, reduzido o número de estagiários também, mas, assim, é outra atribuição muito importante do CAPS, né? Que é, na realidade, hoje o principal modelo de saúde mental dentro do Sistema Único de Saúde, né? Um modelo que veio com a ideia de substituir mesmo o modelo anterior, hospitalocêntrico, né, o modelo de base comunitária. Então, assim, essa parceria com as universidades são muito importantes também. Ok. Posso perguntar, professora? Pode. Pronto. A gente gostaria de saber como é que se dá o acesso dos usuários ao serviço do CAPS. Posso responder essa? Sim. Pronto. Como é que se dá o acesso?
como a Ana Márcia falou, né, antes, o CAPS, ele é um dispositivo de saúde mental, mas ele não é o principal e único. Então, assim, na verdade, as pessoas que estão em sofrimento mental, né, com algum sofrimento, com alguma demanda, elas podem e devem procurar o CAPS, mas outros serviços de saúde também, né? Aí, assim, o CAPS, a gente atende por demanda espontânea, assim, não necessariamente o usuário ele precisa vir encaminhado de algum lugar, a gente atende pacientes egressos de internação, encaminhamentos das unidades básicas de saúde e demanda espontânea também. A pessoa que chega, está com sofrimento e tudo, aí a gente atende por demanda espontânea, ela vai passar por uma avaliação. No caso específico do CAPS geral aqui, a gente tem uma escala, fica sempre um profissional à disposição, né? A gente tem uma escala de acolhimento inicial, que a gente chama, e todos os dias da semana, em cada turno, fica um profissional à disposição para esse acolhimento inicial. A demanda é muito grande, assim, por mais que eu fale do número aqui, a gente acolhe pelo menos 3 usuários por turno, né? Assim, as 3 primeiras geralmente chegam mais de 3, aí se for uma situação mais urgente, com mais urgência, a gente, né, tenta, lógico, atender, ver o que é possível fazer naquele momento de acolhimento inicial. O profissional que pode ser o psicólogo, ou o assistente social, ou o terapeuta ocupacional, seja quem estiver na escala daquele turno, vai avaliar aquela demanda que veio por encaminhamento ou por demanda espontânea, avaliar se é um usuário do perfil da CAPS mesmo, né? Porque nem todo sofrimento mental ele vai ser uma demanda CAPS, porque lembrando que o CAPS é um serviço especializado, está dentro da atenção secundária, então, assim, nem todo sofrimento, assim, deve chegar até um CAPS, que é um serviço deveria atender principalmente os transtornos mentais de grave, a severo, ou aqueles casos refratários, assim, que ficaram daquele tratamento mas está bem com aquele tratamento, então, sim, esses casos que deveriam chegar no serviço especializado, eles passam por essa aplicação, ela define, é perfil CAPS, aí aperta um prontuário, e a demanda aquele maior dele, psiquiatra, ou um psicólogo, ele pode avaliar que ele precisa de uma avaliação ocupacional, avaliar primeiro se qual é a demanda mais urgente daquele usuário que já parte da construção do projeto terapêutico dele do serviço, se for um caso para ser atendido no CAPS, certo? Aí, se for aberto prontuário, já iniciada a construção do CTS e feitos os encaminhamentos e agendamentos devidos, e se for identificado que não é uma demanda CAPS, aí é feita a orientação, porque às vezes não é uma demanda CAPS e não é uma demanda de nenhum lugar, né? Às vezes uma pessoa chega aqui, que está com sofrimento, mas é um sofrimento por um luto, então, assim, é feita toda uma orientação, que às vezes não é daqui, mas também não é do posto, não é de nenhum lugar, é um sofrimento que a pessoa precisa entender, que ela precisa ter um tempo para passar por aquele sofrimento, sentir aqui, e só se permanecer, né, que ela vai procurar um outro lugar, ou retornar ao CAPS, se for o caso. Se for identificado que é um caso mais grave mesmo, principalmente se tiver ideação suicida, com planejamento ou sem, a gente agiliza, tenta ver esse atendimento médico o mais rápido possível e, enfim, a partir da demanda nessa avaliação inicial, que acontece limitando o atendimento por conta da nossa equipe também, né, que a gente precisa se organizar por conta da equipe, mas acontece diariamente. Mas é bem comum vocês ouvirem também, né, fala assim, linda, todo dia, toda hora, tem todo dia, todos os turnos, mas se vocês conversarem com alguém da população, vocês vão ouvir que já chegou em algum caso do atendimento, que é sempre cheio, isso aí é tudo verdade mesmo. O serviço é cheio, assim, eles são atendidos, a gente, por mais que eles cheguem não tenha uma avaliação, não tenha mais uma disponibilidade para aquele dia, a gente tenta ver a urgência daquela situação, mas os serviços estão cheios, gente. E, assim, esse período pós-pandemia, assim, aqui, pelo menos, tem aumentado muito a demanda. Em todo
aumentado a demanda de pessoas em sofrimento, aumentado a demanda das pessoas que já vinham em sofrimento, mas que desestabilizaram do quadro emocional, aumentado a demanda de pessoas que faziam tratamento nos serviços particulares, por conta de alguma desestabilização, uma desagregação, desestabilidade socioeconômica mesmo, se não tiveram mais condições de manter esses tratamentos, e aí estão procurando serviços públicos. Então, a demanda de atendimento inicial tem aumentado. Então, Milena, se foi identificado que ele é do perfil do CAPS, então é um prontuário clínico e é feito um encaminhamento para o atendimento psicológico, é isso? Não só para o psicológico, é feito na avaliação, se é demanda CAPS, e aí, se for, ele vai ser encaminhado para o atendimento que na avaliação foi identificado como mais urgente para aquele momento. Se foi identificado que ele precisa primeiro passar por uma avaliação médica, às vezes o profissional precisa de uma confirmação do médico ou de outro profissional, aí às vezes prefere agendar uma consulta médica, às vezes fica na dúvida, às vezes percebe que ele vem em acompanhamento na atenção básica, mas precisaria só de um ajuste medicamentoso, então às vezes vai para uma avaliação, né, para isso aí. Mas, então, assim, é visto se é perfil CAPS, se for, é feito encaminhamento para agendamento para quem ele estiver precisando no momento, que pode ser para o psicólogo, para o psiquiatra, para o terapeuta ocupacional. Às vezes é uma demanda para o serviço social mesmo, às vezes eles chegam aqui porque alguém orientou que se fosse CAPS era mais provável que conseguisse um benefício. Então, assim, às vezes a pessoa não está no sofrimento, não está com necessidade de ser medicado, mas tem. Então, assim, tem que entender qual é a demanda para ver para quem ele é encaminhar naquele momento. E lógico, se ele é perfil CAPS, ele ou ela. Aí a próxima pergunta é: qual a diferença entre os CAPS? Entre o AD e o geral? A Ana Márcia vai responder essa, né, Ana Márcia? Viu, Milena? Deixa a Ana Márcia aqui. Pronto. Como a Milena bem falou, um CAPS geral, ele vai atender a uma demanda de maior necessidade. Que demanda é essa? É uma demanda específica voltada para aquelas pessoas que estejam com transtornos mentais graves, dentro dos quadros de neuroses a psicoses graves, certo? Então, é um usuário com tentativa de suicídio, ideação de suicídio recorrente. Então, é um usuário que poderia, sim, estar sendo acompanhado em um CAPS geral. É um usuário que ele tem um transtorno mental grave, que ele tem uma perda significativa da sua compreensão de realidade, apresentando sintomas de delírios, de alucinações auditivas e visuais que são muito presentes, que estão prejudicando o dia a dia dessa pessoa, precisa, sim, ter um acompanhamento no CAPS geral. O sofrimento mental, nem sempre ele precisa ser medicalizado. O luto, uma separação conjugal, às vezes a perda de um emprego, nem sempre esse sofrimento ele vai gerar uma necessidade dele ser medicalizado, né? Isso faz parte do dia a dia da nossa vida. É normal a tristeza, o choro, a gente passar por um certo momento, não está bem, até aos poucos a gente ir se recuperando. Quando a gente já passa, digamos, 3, 4, 5, 6 meses que a gente não consegue sair daquela realidade de sofrimento, aí sim a gente pode ter um apoio da atenção básica ou até chegar mesmo numa atenção especializada. Em um CAPS AD, que é um serviço voltado para o atendimento a pessoas que fazem uso abusivo ou que já são dependentes de algum tipo de substância psicoativa. Aí vai desde as substâncias, que como é que a gente diz, que agora eu não me veio aqui à cabeça o nome, aquelas substâncias que são aceitas socialmente, o cigarro, o álcool, mais aquelas substâncias também, como cocaína, maconha, crack, né? E entra também os medicamentos controlados, de uso controlado, porque a gente sabe que os que causam dependência, como os benzodiazepínicos, os ansiolíticos, então aquele usuário que ele já inicia
é um acompanhamento médico e que o médico prescreve esse tipo de medicamento, chamado tarja preta, e que não há um acompanhamento dessa terapia medicamentosa, e esse usuário começa a fazer o uso de forma indiscriminada, gerando uma dependência química, por conta do uso exclusivo desse benzo ou desse ansiolítico, ele é também uma demanda para um CAPS álcool e drogas. E no CAPS infantil, a gente vai ter o atendimento àquelas crianças e adolescentes com transtornos mentais graves, é o caso do autismo, do transtorno de atenção e hiperatividade, como também vai estar prestando assistência às crianças e adolescentes que já estejam em uso abusivo ou que já estão com quadro de dependência em relação às substâncias psicoativas. Pronto, vou para a próxima pergunta aqui. 5.5. Para Milena responder agora. A 5.5 ela já respondeu, professora, que é contra Já respondeu do prontuário? Então parte para frente. Ela disse que, de acordo com a necessidade, é criado o prontuário, se é perfil do CAPS. Não tem prontuário eletrônico no CAPS. Tem já? Tem. Fechou. Tá. A 5.6, então. Como se dá a relação das unidades de saúde com o CAPS? Como se dá as relações com as unidades de saúde? A Milena. Você, Milena. Oi? Eu respondo? Sim. Ah, tá. Vamos lá. Pronto. Aqui na Regional 4, né, como a gente já falou, são 2 CAPs, um CAPS geral e um AD, e nós temos 13 unidades básicas UAPS, né, Unidade de Atenção Primária à Saúde. Eu diria que a gente tem uma relação boa, apesar da complexidade, né, do contexto e tudo, mas, assim, a gente tem uma relação, assim, muito boa. A gente... existe uma fragilidade nossa, assim, ainda em uma ferramenta que é muito importante e que ajuda muito, assim, na verdade, agiliza muito, ajuda muito nessa comunicação, que é a intervenção de matriciamento, que assim, já existiu aqui no serviço, né, no CAPS Geral da 4, por muito tempo. Esse CAPS é um dos primeiros aqui da Regional 4, mas estava sem acontecer, que é uma ferramenta que, na verdade, facilita muito essa comunicação do CAPS, da saúde mental, com a atenção primária à saúde, né, em atendimentos conjuntos, e vem para facilitar nessa comunicação mesmo, mas a gente vai estar retornando. Nós chegamos em janeiro a fazer as visitas às unidades básicas de saúde que foram assim, selecionadas para que fosse iniciada essa intervenção como experiência piloto. E em fevereiro, que as intervenções iam começar em loco, aí veio o período da pandemia, mas a gente está se reorganizando. Há um mês atrás, mais ou menos, eu participei de uma reunião com a Ana Márcia, em um CAPS que conseguiu manter essa intervenção de matriciamento ativa, e a gente vai, né, Ana Márcia, me confirma aí, a gente vai estar conseguindo retornar essas atividades agora em outubro e novembro, não é isso? Que aí é uma ferramenta que auxilia muito nessa comunicação. Mas, assim, em geral, a gente recebe encaminhamentos por escrito, o FastMed, que é, né, o prontuário online, assim, facilita muito essa comunicação também, né, que dá para a gente ver quando um profissional daqui encaminha para o posto de saúde, dá para a gente confirmar se realmente esse usuário procurou o posto, o que é que foi feito de intervenção lá. Muitas vezes o profissional do posto de saúde encaminha para o CAPS, não porque acha que já é uma demanda CAPS, mas porque precisa de um ajuste medicamentoso, de alguma orientação, e não necessariamente seria já uma demanda CAPS. Então, assim, o prontuário eletrônico facilita nisso também, porque a gente consegue acessar, verificar que foi isso que o profissional da atenção básica pensou, encaminhou. Então, a gente até agiliza esse atendimento, porque as nossas agendas, elas são sempre muito cheias, elas estão sempre muito para frente. Isso acontece também, porque por mais que a gente tenha servidores
principalmente médicos concursados, mas existe uma rotatividade de médico muito grande, isso é uma realidade não só desse CAPS, não só de Fortaleza, né? Infelizmente é uma realidade ainda geral, assim, né, do SUS, assim, eu acho que já melhorou muito, principalmente na atenção básica, mas ainda é uma realidade que a gente enfrenta, mas a comunicação é muito boa, assim, acho que a gente tem sempre o que melhorar, né, Ana Márcia, né, Cátia, mas no geral a gente consegue, assim, não tem maiores problemas, não. É uma parceria, eu diria até que é uma parceria muito interessante. Certo. Aí, quais são os instrumentos de gestão que são utilizados? Os instrumentos de gestão. A gente pode estar colocando como instrumentos de gestão aqui da saúde mental o próprio FastMed, que ele nos dá essa panorâmica de como o nosso serviço está, mediante os atendimentos, a demanda que nos chega, as reuniões de equipe, os relatórios de reunião de equipe, a gente tem sempre como estar acompanhando o serviço dentro das suas questões administrativas, nas suas questões de estudos de caso, de educação permanente. Então, isso também permite ao gestor estar planejando as ações a curto, médio e longo prazo para a sua unidade, dentro da sua unidade, em articulação com os outros serviços da assistência. Eu acho também extremamente importante as rodas de gestão que acontecem aqui junto à CORES, onde todos os gestores eles se encontram uma vez na semana para estar articulando, organizando as ações da assistência, e isso inclui também a saúde mental junto à atenção básica, não tem por não ser diferente. Então, nós vamos entrar aqui no Outubro Rosa. Então, não é só uma prerrogativa, um cuidado da assistência, da atenção básica, mas é um cuidado que nós, da saúde mental, precisamos ter com as nossas usuárias. Então, eu vejo, como a Milena bem ressaltou, como foi importante a questão do FastMed na saúde mental. A gente consegue ver se aquele nosso usuário está sendo acompanhado na atenção básica de uma maneira mais compartilhada entre os dois serviços. Então, esses instrumentos, né, seriam os instrumentos assim, de extrema importância dentro do nosso processo de gestão. Pode só repetir, professora, o nome? Fast, o quê? FastMed, que é um programa da prefeitura, onde esse usuário, quando ele é cadastrado na sua unidade básica de saúde, a sua unidade de referência, então todo o seu histórico de acompanhamento, de atendimento, passa a ser registrado. Tanto os atendimentos que ele realiza na atenção básica, assim como os atendimentos que ele realiza na saúde mental. E infinitos atendimentos, desde o atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, atendimento médico, atendimento da parte da farmácia, dos medicamentos que ele vem fazendo uso. Esse usuário ele é estratificado quanto ao risco, se ele é um usuário de alto risco na saúde mental, ou se ele é um usuário de alto risco na atenção básica, no que diz respeito a uma comorbidade, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se é gestante, se essa gestação é uma gestação de nenhum risco, ou de médio ou alto risco. Então, através dessa ferramenta do FastMed, nós temos como acompanhar toda essa assistência que esse usuário vem tendo dentro da nossa rede de saúde. Entendi. A próxima pergunta é: quais são os desafios que você vê na gestão de um CAPS? Milena, cadê a Milena? Milena? Ela saiu, professora. Saiu? Deve ter algum problema lá no CAPS, mas como a Ana Márcia pode responder, que dirigiu muitos anos, né, o CAPS, AD. Então, quais são as maiores dificuldades, né? Dificuldades dentro como a gestão de um CAPS.
Bom, eu acho que ainda nós precisamos melhorar mais ainda essa comunicação dos serviços de saúde mental com os demais serviços. Eu não digo só da atenção básica, de uma atenção especializada, como UPA ou no hospital, mas em termos gerais. A gente precisa se aproximar mais dos outros serviços. Essa aproximação não deve ser só do CAPS em relação aos outros serviços, mas os outros serviços também em relação ao CAPS. A Milena falou muito bem da importância do serviço também, ele ser um espaço de formação para o acadêmico. Isso possibilita melhor ainda diminuir um pouco essa dificuldade, muitas vezes, de interlocução entre os tipos de assistência. A questão do apoio matricial, que é sempre algo que é de extrema importância para que quando se fala em um usuário de saúde mental, que ele esteja precisando de um acompanhamento em saúde mental, ele não deixe de ser também um usuário da atenção básica. Então, o apoio matricial, ele vai permitir esse contato maior entre essas duas clínicas, a clínica da atenção básica, a clínica da saúde mental, e de uma forma de compartilhar mais esse acompanhamento, esse atendimento a esse usuário. Então, eu ainda vejo como um grande desafio, e que eu acho que nós estamos caminhando para melhorar, é realmente a questão do apoio matricial. Não sei se a Milena concorda, se também teria outros desafios a apontar, até porque ela está mais na ponta. A pergunta, Milena, foi quais são os desafios e as dificuldades de um gestor de CAPS. E a Ana Márcia pontuou aqui que há uma maior comunicação com os outros serviços. Tu tens algo, assim, para acrescentar? Tenho. Eu acho que, além disso, assim, o volume mesmo, a demanda, assim, infelizmente, a população, assim, adoece muito emocionalmente. O fluxo dos CAPs, a demanda dos CAPs, eu diria que hoje é um dos maiores desafios da gente também. Essa comunicação com a atenção básica, o mapeamento, tudo isso é importantíssimo e, né, acho que pode e vai nos ajudar nisso, mas, assim, algo muito complicador é isso, assim, a demanda do serviço. Então, gente, que só para ficar claro que o CAPS ele é considerado um serviço de atenção secundária, né? Apesar dele ter porta aberta, ele é um serviço de atenção secundária. E é por isso que as meninas falam tanto nessa questão da comunicação com os outros serviços, principalmente com a atenção básica e com o uso do matriciamento, que é o matriciamento ir uma equipe do CAPS lá dentro da unidade de saúde, né, Milena? E tentar capacitar os profissionais para que eles desenvolvam dentro da unidade algumas habilidades que não precisam ser transferidas para o CAPS, né? Tanto na condução do tratamento, como em outros agravos, tá certo? Então, eu acho que sempre ficou bem claro. Pode passar, Caroline, adiante. Nós estamos na penúltima, viu? Já estamos terminando, né, Caroline? Só mais duas. Sim. Aí, quais são os atributos que vocês acham, né, na opinião de vocês, que são necessários para um gestor de CAPS dentro da saúde pública? Quais são as qualidades, né? Quais são as habilidades? Quais são as habilidades? Assim, eu não ouvi você falha Só que a Milena tem as Quais são os atributos, as habilidades que um gestor ele deve ter no CAPS, dentro da saúde pública? Com você, Milena. É só que a Milena tem. É muita habilidade, muita. Quais são as habilidades para... Os atributos, habilidades, competências, aquilo que você identifica que tem que estar ali dentro do gestor de um CAPS. Ah, entendi, certo. Eita. Eu acho que paciência é principal. Não, assim, eu acho que é muito importante
Inclusive, nessa seleção que eu fiz agora, eles focaram, exigiram assim, essa questão da experiência na gestão e tudo que é importante, né? Ter um conhecimento da gestão, compreender, assim, ter habilidades para essa articulação para o trabalho em equipe, assim, o que eu estou atuando é uma equipe com quase 40 pessoas, então, assim, 40 pessoas, assim, próximo de nível médio, nível superior, o pessoal da limpeza, da recepção, os profissionais mesmo. Então, assim, habilidade para gerar conflitos, enfim. Mas o que eu acho que é muito importante mesmo é o conhecimento na política de saúde, sabe? Eu acho que o que mais me ajuda é essa vivência na política de saúde mental mesmo. Acho que, no geral, gestão, por isso que eu falei, são coisas que a gente vai adquirindo na prática, na vida mesmo. Assim. Conhecimento, é importante a gente estar por dentro dessas portarias. É isso aí. Mas é importante a gente estar bem também, porque, assim, são desafios diários, né, Marcinha? É, sim. Mas é isso aí. Vamos lá. Pronto. A última pergunta é quanto à qualificação do processo de trabalho do CAPS. O que é que pode ser pontuado sobre esse trabalho? O que eu acho que poderia melhorar mais ainda a questão dos processos de trabalho dentro de um CAPS? A meu ver, a primeira questão dos recursos humanos. Isso é muito importante nós termos uma quantidade realmente necessária de profissionais dentro de cada serviço. A lei, a portaria prevê profissionais de cada categoria dentro do serviço, mas é importante também ter uma carga horária que seja suficiente desses profissionais para estar atendendo dentro do serviço. A outra questão também diz respeito à estrutura física, né? Nós precisamos ter assim, uma estrutura física que seja adequada e que permita dar um atendimento de qualidade para o nosso usuário, que também o profissional, minimamente, ele se sinta, ele tem um ambiente mais agradável, né, no acolher esse usuário. E dentro também da questão da qualificação, junto aos processos de trabalho, é extremamente importante as reuniões de equipe. Nenhum serviço, como o nosso, de saúde mental, deve só todos os dias fazer a prática, mas não parar para repensar, para pensar nessa prática. Então, é extremamente importante as rodas de equipe, é extremamente importante que o gestor, junto com a equipe, anualmente, elabore um relatório de gestão para que ele consiga perceber o que foi que ele alcançou em termos de atendimentos, em termos de metas. Nós estamos passando agora por um período de pandemia. Como a gente evidenciou na prática, o aumento de pessoas que estão procurando os serviços de saúde, não só os serviços de saúde mental, mas com muita ansiedade, com muito transtorno do pânico, alguns já com situações bem mais agravadas no seu sofrimento mental. Então, é muito importante que a gente sempre vá fazendo a leitura dessa nossa prática, do que está acontecendo. Os relatórios de gestão são importantes, os planejamentos estratégicos para o serviço, até para a gente conseguir vislumbrar o que a gente alcançou, o que a gente não alcançou. As salas de situação, é extremamente importante que no serviço de saúde mental, ele não é diferente também do serviço de atenção básica, ele pode sim ter a sua sala de situação com as informações mais pertinentes e importantes em relação à saúde mental. Eu acho que no básico seria isso. Quer acrescentar, Milena? Não, acho que a Marcinha disse tudo, é isso mesmo. Eu acho que tem uma aqui para concluir, né, Caroline? A última para concluir. Tá aí ela ainda? Oi, professora, estou. A última para concluir, né? E aí? Pronto, o que é que vocês acham que pode ser melhorado, né, quanto à atenção dos serviços de saúde em Fortaleza?
Fortaleza. Aquela maneira geral, né? O que é que deve ser melhorado? O que é que você acha que deve ser melhorado? Aí, Milena, tu pode falar aí, Milena. Tá. Eu acho que, assim, além do que a Marcinha falou, porque o que ela falou meio que responde essa pergunta também, é assim, uma atenção maior na política de recursos humanos mesmo, assim, de valorização dos profissionais que atuam nessas políticas, sabe? Eu acho que já tiveram alguns avanços, assim, né, a nível de sistema, o sistema é muito importante, assim, a gente fala de uma farmácia que há muito tempo não falta medicamento na básica, né, que está tendo falta de medicamento aqui do alto custo, mas que é outra, né, outra é o cofinanciamento, governo federal, estadual. A gente percebe e reconhece que tiveram avanço em vários setores, mas, assim, acho que falta um olhar, uma política de valorização, assim, de recursos humanos mesmo, dos profissionais da saúde, esses profissionais que estão atuando, certo? Assim, ainda existem, né, por mais que seja uma capital que tem Ministério Público, que tenham várias partes, ainda existem contratos, assim, precarizados, assim, ainda existem tudo isso, né? Alguns serviços terceirizados também, eu acho que precisa desse olhar também para esses profissionais que, assim, não só para a gestão, mas, assim, é muito desafiador estar atuando no CAPS, seja como enfermeiro, como recepcionista, como vigia, né? O desafio não é só para quem está na gestão, não. Na realidade, é uma gestão que ela é muito participativa também, é um serviço que ele é muito multiprofissional mesmo, assim, a gente atua muito junto, a equipe está muito junto, pensa muito junto, planeja muito junto, e eu acho que eu deixaria como ponto principal essa questão, assim, da valorização mesmo dos profissionais. Ótimo, é isso mesmo. E é o último, né, Caroline? Então, a gente encerrou as perguntas. Eu quero agradecer aqui a Milena, a Ana Márcia, as meninas que dedicaram essas 1h30 aqui para responder as nossas perguntas, né? Aos meninos, eu quero deixar um recado que eu vou tentar mandar algumas fotos. Eu queria, Milena, que, se possível, você tirasse algumas fotos lá do CAPS geral, lá na frente, de alguns momentos lá para eles completarem no trabalho deles. Eu espero que esse momento que com as meninas tenham tirado algumas dúvidas, né? Aqui vocês têm. O André gravou, André? Tá tudo gravadinho? Pronto. O André vai disponibilizar para vocês vão ouvir, né? Agora em casa, com mais calma. Aí, vou fazer a escrita. A escrita, gente, não é a transcrição do que as meninas falaram, tá certo? Não é isso. É vocês pegarem, vão se conduzindo pelas perguntas, as abordagens, né, os avanços, os desafios, as dificuldades, como funciona, o que é, quantos são. É dessa maneira que vocês vão resumir nas falas, tá, das meninas, e vão colocar também na apresentação através de tópicos, né? Aquilo que foi mais, vão fazer aquela leitura e depois vão tirar os tópicos mais importantes daquilo que as meninas falaram para a apresentação, porque vão ser 5 grupos apresentando em 1h30, então não tem condições de ler o que elas falaram. Vocês vão pegar os tópicos, mas na apresentação por tópicos, e na escrita, aí vocês podem fazer algumas reflexões em cima, tá? Essa apresentação vai ser passando essa segunda que vem na outra, tá bom? E aí eu mandei aqui um print que o Rivelino fez para vocês colocarem como lá na apresentação de vocês, como se deu a reunião foi virtual, tá? Depois eu vou pedir uma foto de cada uma das meninas para eu colocar lá na apresentação, como as duas gestoras que foram entrevistadas, tá certo? E aí vocês colocam os dados do lado, tá bom? Então a gente encerra agora, 3 horas, a hora prevista para encerrar. Obrigada, Milena. Beijo para você, viu? Obrigada aí. A quem não veio foi a Kirlian, né? A Kirlian não está aí na reunião.